Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, era irmão dele mesmo, e ele, o Hanani, e alguns lá de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca também do quê? De Jerusalém. Para um pouquinho aqui. Tudo isso se dá no pós-exílio. Lembra que o povo de Deus viveu em cativeiro na Babilônia por 70 anos. Deus já... Você sabe que... Vamos lá, vamos começar com Salomão. Pós-Salomão, Roboão, ali a divisão das 12 tribos de Israel. 10 tribos fica com o reino do norte. Benjamim e Judá fica com o reino do sul, que são 2 tribos. O reino do norte chega a um determinado tempo que todos são dispersos e ele se desfaz. Pastor, assim, esse povo se mistura com os outros povos da terra. Só que o reino do sul não se desfaz, até porque nós temos a promessa messiânica, da onde viria o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então esse reino ele é preservado. Só que chega um tempo que Deus permite que o reino do sul, ou mais conhecido como Judá, capital Jerusalém, que ele seja levado cativo pela Babilônia. Nabucodonosor, ele leva uma primeira leva dos nobres, quando Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, que é o Ananias, o Misael e o Azarias, são levados, os nobres são levados nessa primeira remessa, no primeiro cerco que ele faz contra Jerusalém. Depois, ele tenta uma segunda vez, não consegue. Até que, no ano 586 a.C., ele consegue levar o povo cativo para a Babilônia. Ele leva o povo, e nesse terceiro cerco, ele destrói o templo de Salomão, ele destrói Jerusalém. É quando os vasos de ouro, quando os utensílios, tudo é levado para a Babilônia. Você sabe que esse império da Babilônia também, lá na frente, vai chegar um tempo também que ele vai cair. O império Medo-Persa acaba derrubando o império da Babilônia. Uma curiosidade, quando você lê o Salmo 137, o povo quando foi levado para o cativeiro, Salmo 137, olha o estado de espírito do povo. Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e o que, igreja? E choramos. Porque a gente está aqui se lembrando do quê? Lembrando-nos o quê? De Sião. Que saudade o povo sentia de Sião. Que saudade. Eles estavam chorando, tristes. Aí diz no verso 2, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor? Aonde, igreja? Em terra estranha. Aí
Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, vocês vão ser tudo assolados, né? Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Quer dizer, o que vocês fizeram com a gente, vão fazer com vocês. O povo tinha sede de vingança. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Que isso, pastora? Você vê que o povo estava com saudade de Jerusalém, não tinham ânimo nem para louvar a Deus em terra estranha, e queriam vingança em relação aos babilônicos, né? A Nabucodonosor e a todos os outros que tinham feito aquilo com eles. Feliz aquele que pegar em seus filhos, der com eles nas pedras. Aí, acaba aí, que é a vingança, né, do povo. Mas, os anos foram se passando lá na Babilônia, e isso mudou. Ó, pastora, então que coisa, não? De início o povo estava triste, chorando, com saudade, querendo voltar embora para Jerusalém, querendo que Deus fizesse, né, justiça no sentido de se vingar dos babilônicos. Mas os anos foram se passando e eles foram se estabelecendo na Babilônia. Tanto que quando o império da Babilônia caiu, e o império Medo-Persa, a Pérsia, passou a dominar, como a política deles era muito diferente, até do império da Babilônia, grande parte do povo de Deus se estabeleceu na Babilônia, no império ali persa. E quando eles tiveram autorização, que foi quando a Pérsia tomou conta, né, o império Medo-Persa tomou conta, que houve a carta de liberação para que os cativos voltassem, até se cumprindo a profecia dos 70 anos, muitos não quiseram voltar. Aí eu fiquei ontem meditando nisso, eu falei, meu Deus, que coisa, não? Como o ser humano é. De início, todo mundo querendo voltar embora para Jerusalém, chorando, querendo vingança contra os inimigos, mas o tempo foi passando e eles foram se acostumando com a Babilônia. E quando tiveram a oportunidade de voltar, muitos já não queriam mais voltar. Misericórdia, Senhor. E o que Neemias tem a ver com isso? Neemias, com certeza, ele foi um dos que nasceu no cativeiro. Ele não nasceu em Jerusalém. Ele trabalhava no palácio do rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. Neemias estava muito bem estabelecido na Pérsia. Neemias era o copeiro do rei, o homem de confiança, porque naquela época era muito comum matar os reis envenenados. Então tinha que ter um copeiro para experimentar comida e experimentar vinho antes do rei, porque se tivesse que morrer, morria o copeiro primeiro, né? E não o rei. Ô pastor, é verdade. Então Neemias não era só um copeiro, um que servia a comida para o rei, o vinho para o rei. Ele era um homem de confiança do rei. E com certeza Neemias, ele comia da comida do rei, bebia do vinho do rei, ele desfrutava de todas as regalias do palácio do rei. Estava muito bem estabelecido. Mas um dia, a Bíblia diz no verso 2, que o irmão dele, o Hanani,
veio visitá-lo na Pérsia. E junto com Hanani vieram alguns de Judá. E Neemias fez uma pergunta, qual? Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e por aqueles que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ele fez uma pergunta, qual? Oi, Hanani. Oi, meus irmãos. E aí? Como que estão os judeus que escaparam do cativeiro? Que veio uma primeira remessa com Zorobabel, depois veio uma segunda remessa com Esdras, e a terceira leva vai com Neemias. Ele perguntou como que estão os que restaram do cativeiro, que naquela época também nem todos foram para a Babilônia, mas os que ficaram, Jerusalém destruída. A resposta. Ele teve coragem para perguntar, sim ou não? Sim ou não? Se você não quer ouvir determinadas respostas, não faça o quê? Não faça as perguntas. Sim ou não? E aí, irmã Renê? Como você está? Ah, está tudo bem, pastora. Amém. E a irmã Maria? Como você está? Ai, não estou nada bem. Ah, não está nada fácil para mim. Quem está entendendo? Você pode, como se diz, ter uma resposta que você não esperava ouvir. E aí? Você vai ser indiferente? Você vai dizer o quê? Não, a vida é assim mesmo. E você mais direto. E se não quer fazer nada, por que perguntou então também? Era melhor não ter perguntado. Só pergunte se estiver disposto, disposta a fazer alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Se vai perguntar como a pessoa está, mas não está nem um pouco interessada em fazer nada, então não pergunta. Vai perguntar só por, como é que fala? Por educação. Você é cristão. Então, Neemias, quando fez a pergunta, olha a resposta. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão como igreja? Em grande miséria, em grande desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, quebrado, derrubado. E tem mais, as suas portas estão queimadas a fogo. Nenhuma resposta, 4 problemas. Que isso, pastora? Nenhuma resposta, 4 problemas. Vou repetir. Se não quer ajudar, nem pergunta. E nem por educação. O que é isso, pastora? Só pergunte se estiver disposto a fazer alguma coisa. Neemias perguntou. E quando a resposta veio, já veio com 4 problemas. Primeiro, miséria. O povo estava numa miséria. O que é miséria? Escassez. Falta de alimento, passando fome. Era assim que estava Jerusalém. E Neemias, estabelecido na Pérsia, comendo a comida do rei, bebendo o vinho do rei. Quem está entendendo, diga amém. Segundo problema, desprezo. Eu não sei o que é pior, se é a miséria ou o desprezo. O que é o desprezo? É a indiferença.
no sentido de ninguém fazer nada para ajudar o que precisa. O povo estava no desprezo, ninguém fazia nada por eles. Já passou isso na vida? De precisar de ajuda? De precisar de uma mão estendida e não ter uma mão para poder te ajudar a levantar? O desprezo de ter o problema, de ter a situação difícil e ninguém fazer nada. Não tinha ninguém para ajudar aquele povo. Eles estavam lá desprezados, lançados à própria sorte. A coisa já não estava boa. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro problema. Qual, pastora? Os muros derrubados, os muros quebrados. Antigamente, todo reino, eles eram cercados por muralhas. E essas muralhas tinham sentinelas. E os sentinelas, quando eles avistavam perigo, eles tocavam a trombeta para avisar que o inimigo estava se aproximando. Jerusalém com os muros destruídos. O que isso significa? O povo não tinha proteção, segurança. A qualquer momento o inimigo podia entrar e sair. Vulneráveis. Quem está entendendo? E o quarto problema? As portas queimadas a fogo. Jerusalém tinham quantas portas? 12 portas. As 12 portas queimadas a fogo. As portas de Jerusalém. Porta, entrar e sair. Mas se você for estudar a fundo, você vai ver que era nas portas que os juízes julgavam as causas do povo. O que isso significa? Que o povo não tinha mais as suas causas julgadas. Faltava o quê? Justiça. As pessoas não recebiam o que era o seu de direito. Qual era o problema? Injustiça. A injustiça estava reinando. 4 problemas: miséria, desprezo, falta de proteção e injustiça. Nenhuma resposta. Vamos lá? Aonde? Verso 4. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, qual foi a primeira reação de Neemias? Qual foi a primeira reação de Neemias, igreja? Você já recebeu uma notícia que você precisou? Não, só um instante, deixa eu sentar um pouco aqui. Tem um pouquinho de água aí para mim, por favor. Que isso, pastora? A notícia mexeu com Neemias. A gente está vivendo uma era. Mateus 24, 12. Ô pastor, a gente está vivendo isso aqui. Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, a Bíblia diz que o amor de muitos, está o quê, igreja? Está se esfriando. As pessoas estão se tornando frias, indiferentes. Irmãos, as pessoas conseguem ver hoje notícia ruim. Eu não estou generalizando, mas uma boa parte. Eles conseguem assistir noticiário de tragédia, dando risada. Que isso, pastora? Uma crueldade.
Ah, pastora, é o mundo. Mas nós não somos deste mundo. A palavra de Deus ensina que a gente precisa chorar com os que choram. E a gente precisa se alegrar com os que se alegram. E aquela canção que o missionário compôs e até é cantada, né? O sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor. Porque se não está me incomodando, tem alguma coisa muito errada em mim. Estou falando de mim. Não, pastor, mas o que importa é eu. Então, a gente está egoísta, né? Primeira reação de Neemias foi se assentar. Espera aí. E a segunda, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Que o meu povo, as minhas raízes, o povo de Jerusalém, os judeus, o povo de Deus. E ele entendeu que havia uma necessidade. E ele entendeu que Deus estava chamando ele para fazer alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Se Deus te faz perceber uma necessidade, acorda. Deus está te chamando para fazer alguma coisa. E não importa se você é só uma gotinha no oceano, faça a sua parte. Deus não me faz perceber nada para que eu fique inerte, para que eu fique parada. É aquilo que eu falei no início, muitos percebem, muitos sabem que há uma necessidade de restauração, mas não se colocam nas mãos de Deus para serem usados para isso. E por isso a vida não muda. Neemias foi impactado. As emoções de Neemias foram mexidas. Tem coisa, se Deus não mexer com a gente não acorda mesmo. Essa é a realidade. Pastora, sim. Tem coisas que Deus tem que mexer com as nossas estruturas para a gente despertar. Mas ele entendeu. Deus está me chamando para algo. Qual foi a primeira atitude dele? Lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aqui eu vou ter até que parar, porque nosso horário não dá para ir além. Como assim, pastora? Ele se sentou, ele chorou, ele lamentou por alguns dias. E depois, ele abriu um jejum. E ele foi orar ao Deus dos céus. Antes de tomar qualquer tipo de atitude, Neemias se preparou espiritualmente. Ele entendeu que existiam problemas em Jerusalém. Mas ele sabia que por ele mesmo ele não ia conseguir fazer nada. Então ele primeiro foi se preparar o quê? Espiritualmente. Aprende isso. Antes dele tomar atitude física, atitude humana, primeiro ele tomou uma atitude espiritual. Qual? Jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Por quê, pastora? Porque o jejum quebra o poder da nossa carne. O jejum faz a gente se quebrantar. Faz a gente ficar mais sensível à voz de Deus. Faz a gente priorizar o que é necessário.
que é a palavra de Deus. Como Jó falou um dia, eu amo mais as tuas palavras, Senhor, do que o alimento, do que a comida que eu como. Tem gente que ama mais a comida, mais o alimento, mais o pudim, mais a picanha, do que as palavras de Deus. Ai, pastora, deu até fome. Então, está precisando jejuar. Amém, igreja? Aí a tradução NVI, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, e eu dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Tem gente que está no inverso, dá mais valor à comida, ao pão de cada dia do que às palavras de Deus, porque não consegue fazer nenhum jejum. Só de falar de jejum já passa mal? Está mal mesmo. É que eu não posso jejuar, pastora. Eu tomo remédio. Realmente, você faz um tratamento, você não está podendo jejuar. Mas você não pode fazer um jejum de 1 hora? Ah, mas esse jejum é válido? É melhor jejuar 1 hora do que não jejuar. Eu não sei se eu ouvi um missionário falando, como a gente entrou no inverno, quem é da Igreja da Graça vai entender. Todo ano, quando chega esse período do inverno, nesse mês de junho, até o mês de setembro, vésperas da primavera, a gente faz um propósito de todos os domingos em jejum. Não sei se você lembra disso. Todo o período do inverno, o missionário decreta um jejum no ministério, nessa primeira reunião do domingo, para que a gente possa passar pelo inverno aquecidos espiritualmente. Então, a partir do dia 29, que é domingo que vem, vai começar um propósito na Igreja da Graça até o dia 14 de setembro, vai dar, que vão ser 12 domingos, que o missionário falou, os 12 apóstolos, os 12 domingos, que o primeiro culto do domingo, a primeira reunião do domingo, a gente vai fazer em jejum. Pastora, mas se eu vim para esse culto em jejum, minha pressão abaixa. Então faz assim, irmã. Você acorda 5 da manhã e faz um jejum até 6 da manhã. Quem está entendendo, diga amém. Acorda 6 da manhã, faz um jejum até às 7 da manhã, então. Aí você toma o seu café e vem, mas você já fez o seu propósito.